Olá, alunos! Vamos falar agora de operações unitárias, mais especificamente falando sobre as leis básicas das operações unitárias. O objetivo dessa aula: descrever as leis das operações unitárias, compreender os fundamentos da termodinâmica, entendendo as leis básicas. Tem a finalidade de eliminar a umidade das sementes e, assim, preservar as qualidades, evitar a proliferação de fungos, por exemplo. Na secagem, a umidade, isto é, a água, das partículas, grãos, passa para o ar. No processo, as sementes tornam-se secas e quentes, e o ar frio e úmido. Houve uma troca de energia térmica, calor do ar, para as sementes e de massa para as águas das sementes para o ar. Entendendo as leis básicas, continuação. A movimentação de fluidos. Água escoando pelo meio filtrante, ar passando pelo leito de grãos. Troca de calor. Água quente aquecendo o sistema filtrante e coletor do café enquanto é resfriada. Ar aquecendo grãos e se resfriando e grãos sendo aquecidos pelo ar. Transferência de massa de meio para outro. Água retirando elementos do pó de café, água sendo retirada dos grãos pelo ar. Transferência de calor. Os três fenômenos anteriormente citados representam a evolução, movimentação ou transformação. Por isso é chamado de transporte ou transferência de quantidade de movimento. Chamada de transporte ou transferência de calor e, quando a massa evolui, tem-se o transporte ou transferência de massa. Os três fenômenos são regidos por leis semelhantes e constituem o fenômeno de transporte. As leis básicas: equação de fluxo, balanço de massa e balanço de energia. A equação de fluxo é uma lei da natureza e caracteriza o fato de uma determinada propriedade fluir de um ponto aonde está em excesso para outro aonde existe carência dela. Sabe-se que o fluxo da propriedade acontece devido a uma força chamada força motriz ou força termodinâmica. Tem-se alguns exemplos de propriedades, forças e até mesmo de fenômenos resultantes. Para se ter uma ideia, quando o fenômeno ocorre em regime contínuo ou permanente, se tem-se uma equação, isto é, o fluxo da propriedade é igual ao coeficiente cinético multiplicado pela força termodinâmica. Ok? Balanço de massa e balanço de energia são equações envolvendo entradas, processamento e saídas, tanto de massa quanto de energia. As propriedades e força E
fenômeno. Neste quadro mostramos a propriedade que flui, a força termodinâmica correspondente e o fenômeno resultante correspondente. Energia elétrica. A força termodinâmica é o diferencial de potencial elétrico. O fenômeno resultante é a corrente elétrica. Por exemplo, uma propriedade que flui. Corpos sólidos ou líquidos que caem um ponto 1 até um ponto 2 sobre a ação da gravidade. Qual é a força termodinâmica? É a diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2. Qual é o fenômeno resultante? É a transformação da energia potencial em energia cinética. A propriedade que flui, por exemplo, seres humanos. Qual é a força termodinâmica? A diferença entre fatores sociais, geográficos, culturais, econômicos, e etc. Qual o fenômeno resultante? A migração ou emigração. Outra propriedade que flui, energia mecânica sob a forma de quantidade de movimento. Qual a força termodinâmica? A diferença de pressão. Qual o fenômeno resultante? O transporte de quantidade de movimento. Outra propriedade que flui, a energia térmica. A diferença de temperatura é a sua força termodinâmica e o transporte de calor, o fenômeno de resultante. E por último, a matéria, a própria massa, é uma propriedade que flui. A diferença de concentração é a força termodinâmica. E o fenômeno resultante, o transporte de massa. Conhecendo os fundamentos da termodinâmica. A termodinâmica é um ramo de estudo que avalia as causas e os efeitos das mudanças de temperatura, pressão, volume e outras grandezas termodinâmicas, fundamentais em sistemas macroscópicos. As operações unitárias são processos envolvendo misturas. O profissional responsável pelos processos unitários deve buscar conhecer os componentes das fases dessa mistura. Então, esse conhecimento envolve desde a proporção na mistura, a fase específica, até dados como pressão, temperatura, densidade, entalpia, capacidade calorífica e viscosidade, que muitas vezes são estimados. Então foram criados alguns modelos termodinâmicos, como o equilíbrio líquido-vapor, também chamado de ELV, e o equilíbrio líquido-líquido, também chamado de ELL. O estudo do equilíbrio líquido-vapor é importante para as operações como a destilação, na qual o líquido e o vapor coexistem em equilíbrio. Diagrama de fases. O gráfico de pressão PXY e a de temperatura TXY versus a composição química XY de equilíbrio são comuns no estudo termodinâmico, em que X pode representar a fração líquida e Y a fração gasosa, considerando uma mistura binária com os componentes A e B. A representação simplificada do diagrama fase líquido de mistura binária está ao seu lado direito para você verificar esse diagrama. Cálculos no estudo equilíbrio líquido-vapor. Usa-se a lei de Raoult, exceto para compostos polares, nos quais podem ser observadas interações intermoleculares na fase líquida, o que torna a lei não aplicável. Deve-se considerar as hipóteses de que a lei de Raoult somente é aplicada em condições de pressão moderadas e para compostos quimicamente similares. Está aí a lei de Raoult. A pressão de vapor individual é igual à pressão de vapor do componente puro multiplicado pela fração molar
do componente da solução. Vimos então as leis básicas das operações unitárias se baseando na termodinâmica. Segue para melhor aprofundamento dos seus estudos as referências bibliográficas. Bons estudos!